Então, desse range de 5 mil reais do grupo A até 300 mil reais, mais ou menos, ali do grupo a gente se enquadra ou enquadra o consumidor nesse modelo varejista. Que tudo isso que a gente falou até agora vale para o modelo varejista, tá? Depois a gente pode entrar numa outra conversa, né, mais aprofundada, mas eu já quero deixar aqui, né, a possibilidade da gente entrar aqui. Contas acima de 300 mil reais, elas entram dentro de um modelo que a gente chama de autoprodução de energia. Né? Então, quando você pega, por exemplo, ali, né, a gente estava falando aqui dessa conta, que eu vou parar aqui de compartilhar essa daqui rapidinho, e eu vou tentar abrir aqui de novo para a gente poder verificar. E aí, contas muito altas, aí a gente entra no modelo de autoprodução, tá? Então, assim, por exemplo, essa conta aqui de 300 mil reais, né? Então, contas aí de 300 mil reais para cima, né? Certamente elas vão entrar numa modalidade um pouco diferente, que é a modalidade de autoprodução de energia, tá? Da autoprodução de energia, tá? Não dá para fechar pelo app, quando ele entra nesse negócio ali, no final, ali né, a própria proposta, quando sai ali, você vai ver ali no final ali, que ela é uma proposta varejista, por exemplo, né, e quando você vai na autoprodução de energia, ele mostra lá né, a sigla APE, né, e a autoprodução de energia, né, ela consegue atender consumidores de grande porte, né, que essa modalidade é uma modalidade bem diferente, tá? As contratações são mais lentas, né? A gente tem que submeter contratos, né, para verificação de entidades, por exemplo, da CCE, para poder verificar se está tudo certo. Então, assim, os processos de contratação da autoprodução, elas são mais lentos. Então, assim, enquanto você fecha em 2 minutos um contrato do varejista, na APE a gente pode dizer aqui que minimamente ali a gente vai levar umas 3 semanas para fechar um contrato desses, e pode chegar até 6 meses, tá? Aí 6 meses chegaria pela negociação do cliente, mas, né, a gente tem um prazo interno aqui para rodar isso de mais ou menos umas 3 semanas, né? Porque ele é um negócio mais moroso, é um processo mais lento, mas a grande vantagem da autoprodução de energia, né, é que a gente consegue descontos em cima do próprio Mercado Livre, né? Por que isso? Né? A gente tem, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, eu acho que é só uma curiosidade. Eu vou tentar abrir aqui uma outra tela para poder facilitar. E eu quero mostrar vou pegar aqui um exemplo aqui, né, de uma resolução normativa, aqui, só para a gente poder verificar, né, como curiosidade. Eu só vou parar de projetar aqui para projetar aqui só um pouquinho. E aí, para vocês entenderem também o porquê que a gente consegue um desconto tão grande, às vezes, na APE, inclusive comparados ao Mercado Livre. Né? Isso daqui, toda concessionária de energia, ela tem uma resolução homologatória, tá? E ela que rege, todo ano ela revisa, e ela que rege quais são as tarifas das concessionárias, tá? E aí ela tem aqui, lembra que a gente falou lá, ó, subgrupo A1, né? Subgrupo A2, né? Aí você tem lá o subgrupo A3, né? Mais ou menos isso. Daí você vê lá se ela é azul, né? Por exemplo, vou pegar aqui o A4, que a maioria dos casos aqui é 4, né? Estaria aqui o A4. Então aí você tem o azul, por exemplo, você tem a modalidade verde, né? Que você tem aqui, e aqui você vai sempre encontrar, né? Vocês não vão precisar ver isso nada, só estou explicando de onde que saem essas informações, vocês nem precisam abrir isso, né? Mais curiosidade. Aí você sempre tem a TUSD, que é a tarifa da distribuição, ou a demanda, né? Então a demanda está aqui e a TUSD está aqui. A TE, né, que é a tarifa de energia que você paga para a concessionária, está aqui nessa coluna que a própria concessionária vende a esse preço para você a energia, tá? E aí você tem lá, né, a tarifa verde e você tem uma tal de uma verde APE, né, que é justamente a autoprodução de energia. Então você pode ver aqui, só comparativamente, aqui dentro da tarifa verde, né, você paga lá, por exemplo, de TUSD de ponta, R$ 1.251, né, isso aqui em mega. Você paga lá em fora ponta, R$ 92, por exemplo. Quando você vai para a APE, você não paga mais 1.200, você vai pagar 1.100, e você não paga mais 92, você vai pagar 18. Então, o fato de você ser uma APE, as suas tarifas são mais baratas, né? Isso é um incentivo do governo. Por isso que a gente consegue uma energia tão mais barata na APE, comparado, por exemplo, até o Mercado Livre. E quando a gente vai entrar, por exemplo, no modelo de APE, e o aplicativo calcula a APE, e a gente vai falar sobre a autoprodução de energia, que são consumidores, mais uma vez aqui, acima de 300 mil reais, né, a gente sempre compara, e o aplicativo aí passa a comparar,
o Mercado Livre contra a APE, para o cara ver que realmente ele vai ter um benefício. Às vezes o cara roda lá pelo app, mostra a autoprodução de energia, e ele fala lá, mas está dando 20% de desconto. Eu no Mercado Livre lá eu tenho 40%. Ok, mas se tem 40%, mais 20%. Porque quando a gente fala em APE, a gente fala do desconto em cima do Mercado Livre. Eu acho que vale, inclusive, uma outra call para a gente falar específico da APE. A gente está falando de consumidores muito grandes, tá? Mas é a modalidade com a qual a gente vai trabalhar grandes consumidores, tá? Então a gente vai trabalhar em modelo da APE, que a gente transforma aquele consumidor, aquele cliente, num autoprodutor, porque a gente pega um pedaço de uma usina gigante e fala que é dele, e ele pode ser um autoprodutor, e aí se beneficiar dessas tarifas que eu estou mostrando, só para vocês verem como não tem mágica, às vezes o cliente quer saber, por isso que eu expliquei isso, falar, mas como, por que na APE você consegue tanto mais desconto comparado ao Mercado Livre? Porque tem incentivos tarifários você ser uma autoprodutora. Então, por ter incentivos tarifários, a gente consegue uma energia mais barata para o consumidor lá na ponta. Né? E o consumidor também não precisa investir nada por isso, nem nada, mesmo o padrão. A diferença para nós é que o processo é mais longo. Tá? Se a gente pegar um caso de APE, mas inclusive uma decisão de um contrato de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não é do dia para a noite, mas é uma modalidade muito inteligente com a qual a gente gosta de trabalhar, né, e fornecer um diferencial para esse caso. Apesar de que você pode rodar uma proposta de APE pelo aplicativo, geralmente a gente acaba fazendo um estudo aqui interno para apresentar para o cliente, porque ele acaba ficando com muitas dúvidas, e como, né, essa turma geralmente vai ter um engenheiro lá do outro lado, ele geralmente pede aí uma planilha, um documento, né, para que a gente possa enviar para ele estudar, etc. Né? Eu acho que é importante para a gente poder criar, né, essa estrutura, né, de confiança ali com ele dos números e dos dados, e a gente faz isso. Então, no dia 2, tá? Mais uma vez, a gente vai ter o canal aqui interno para a gente poder receber, né, esses casos, para a gente realizar esses estudos e voltar, né, para vocês aí, né, já os estudos, apesar que a gente faz alguns casos aqui já de APE, a gente vai ter um canal para poder fazer esses estudos de forma mais aprofundadas e tirar dúvidas nesses casos, tá? Então, lembrando que o APE não dá para fechar pelo aplicativo, inclusive se você seguir um contrato de APE, ele não tem contrato dentro do aplicativo, porque eu estou falando de contas muito altas. Então, a gente cria aí um processo meio fora do aplicativo, mas também são, sei lá, dessas 300 mil contas, eu estou falando que talvez 1.000 contas no Brasil inteiro se enquadrem nesse modelo de APE, mas é um modelo interessante também para a gente saber que existe essa solução, né, para casos maiores que a gente pode entregar para o cliente também um benefício nesse sentido. Então, contas de 5 mil a 300 mil é varejista, que foi basicamente toda a conversa que a gente teve, né, ao longo dessa call. E na APE a gente tem uma particularidade, porque ela é tão vantajosa, por exemplo, que lembra que eu falei que o mercado livre de energia, ele trata os contratos de energia como um derivativo. E todo derivativo você pode fazer um termo que a gente chama de swap. O que o swap é? Cara, às vezes eu vou comprar dólar, por exemplo, futuro, né, eu vou fazer um hedge, por exemplo. Quem, né, do mercado financeiro conhece bem que você trava o valor do dólar em valor futuro. Aí você fala, cara, vou fazer uma compra internacional grande, vou fazer um hedge lá. Aí chega, né, daqui 30 dias eu quero travar o preço do meu dólar para comprar um negócio daqui 30 dias. Aí chega dentro da operação ali, você fala, não vou mais comprar. Só que você já deixou o contrato firmado de compra futura do dólar. O que você tem que fazer com aquele contrato de compra futura? Se você não quiser mais o dólar, você tem que fazer um negócio chamado swap. Você pega aquele contrato em valor futuro, você vende ele agora e você, né, acaba às vezes tendo um deságio ou não, né, dependendo do valor ali do momento, você pode até ganhar dinheiro no swap, né, ou perder um pouquinho de dinheiro, mas assim, é um modelo padrão do mercado que você pega o valor futuro do contrato e você vende o valor presente. Quando a gente está no varejista, fazer isso não faz muito sentido, porque você vai pegar um contrato, apesar que daria, né? Você vai pegar um contrato em valor futuro dele para vender agora, sendo que ele já vai ter que recontratar. Então, no final da história, né, ele pode perder um pouco de dinheiro se a gente for fazer swap, e é por isso a gente acaba não fazendo no varejista. Na autoprodução, como ele tem muito benefício, né, pelos incentivos tributários, pelos incentivos tarifários, desculpa, e também tributários, tem alguns, né, benefícios tributários, fazer o swap sempre faz sentido. Porque mesmo que ele perca 1% do desconto, a gente está dando 20% em contrapartida. Né? Porque hoje ele ganha, sei lá, 20% contra o mercado cativo, né, do Mercado Livre. E aí, se eu for fazer um swap dele, ele vai perder, sei lá, 1 ou 2% disso. E aí eu vou dar 20% igual ele tem, no final da história ele tinha 20% de desconto, ele vai ficar com 18% porque ele perdeu, né, tudo bem, só que com o nosso contrato agora, só que ele perdeu 2% na operação de swap. E às vezes o cliente pode reclamar e tal, então a gente prefere não fazer. No caso do mercado, né, da APE, eu estou falando não de 20%, eu estou falando de 40% comparado ao mercado cativo. Então, mesmo que eu faça um swap do contrato dele, vale a pena, porque eu vou trocar 20% por 40%, e mesmo que ele perca 2%, eu vou trocar 20%
por 38% de economia, que é muito vantagem. Então, por isso que o swap, ele faz parte também dos nossos modelos em autoprodução, em que a gente pega esse contrato que ele tem, ele não vai cancelar, ele não vai rescindir o contrato, a gente só vai vender esse contrato que ele já tem de energia no mercado, né? E essa venda desse contrato, né, permite com que ele já passe a consumir energia em modelo de autoprodução, né, meio que instantaneamente. Então, isso faz com que, né, apesar de que o tempo contratual ele é um pouco mais longo, o tempo para beneficiar esse cliente é mais rápido, né? Então, assim, durante esse período a gente tem que fazer swap, tem todo o processo, mas depois a gente pode entrar, né? E eu até sugiro fazer aí um treinamento específico sobre autoprodução de energia, porque aí quando a gente entrar em autoprodução, a gente tem termos específicos desse mercado. Mas eu queria aqui realmente passar, né, uma visão do Mercado Livre como um todo, né, e entender, né, o que a gente faz quando essa conta vem do grupo A dentro do aplicativo. Né? A gente tem contas varejistas e a gente tem contas, né, que aí seriam essas contas de 5 a 300 mil, e a gente tem acima de 300 mil contas de autoprodução de energia. Né? E aqui eu quis também trazer todos os caminhos, né, que podem haver quando você entra no embate técnico, né, quando o cara já está no Mercado Livre, quando ele não está. Eu tentei traçar aqui caminhos, né, daqueles que são possíveis, né, chegarem, e óbvio, depois a gente pode tratar exceções, né, a regra, talvez, no momento oportuno também, mas assim, eu quis mostrar aqui basicamente quais são os caminhos das pedras que a gente tem que seguir aqui dentro do Grupo A, né, em virtude desse cenário, tá? Então, acho que do meu lado é isso. Eu queria, então, aí voltar a abrir as perguntas aí para a turma, né? Eventualmente, a turma que tenha perguntas aí, a gente já pode sanar, tá? A gente, realmente, a ideia minha era fazer o treinamento até às 9, para não tomar também tanto tempo da turma. Show. Mas, se a gente puder ser bem breve aí também nas perguntas aí, a gente tenta sanar o máximo. Vamos lá. Exatamente. Vamos só procurar ser direto. O Brandão tá... Cara, que aula. Muito legal, cara. E outra, nós vamos ter... A ideia é fazer semanalmente, né? Sim, fazer bastante isso. Ó. O parceiro Leonardo, faz a sua pergunta. Beleza, perfeito. Esse ponto final que o senhor tocou, Brandão, foi justamente referente à pergunta que eu quero fazer. Porque hoje eu entrei em negociação com o mercado aqui, que o dono desse mercado ele tem um contato de uma das fábricas de papel higiênico, uma das maiores do Brasil. E ele me passou que a conta de luz deles é em torno ali de 1.500 a 1.700, perdão, 1.500.000 a 1.700.000. Nesse caso, eu lembro que em uma das apresentações, você tinha comentado que a gente tem um tratamento especial, né? Não sei se seria criado uma usina específica para ele. Esse é o caso da autoprodução que eu expliquei agora no fim, tá? Isso. Mas aí, então, no caso, eu tiro a negociação nossa e mando para vocês essa negociação. O que eu comento da autoprodução, por exemplo, se ele for fechar, ele pode fechar contrato através do aplicativo, tá? Mais uma vez, ele pode fazer o modelo varejista, não tem problema. Mas se você quiser levar um diferencial, porque um cara de 1,5 milhão, bem provável que esse cara vai ter outras ofertas na mesa. E quase ninguém tem a solução de autoprodução. Então, falar de autoprodução significa que a gente vai entrar dentro de uma discussão que eu estou levando um produto muito melhor para esse cara do que o mercado vai oferecer. Então, como estratégia de mercado, tá? Contas desse porte, eu super aconselho a gente entrar no modelo de autoprodução de energia, tá? Não, perfeito. Agora, uma outra dúvida, só para finalizar, é referente a prefeituras, né? Tá. Eu tenho 5 downlines meus aqui que estão em negociação com prefeitos, que são amigos do prefeito, e no caso da negociação com as prefeituras, a gente consegue fazer uma negociação de forma com todas as contas da prefeitura unida, ou vamos ter que fazer de uma a uma? Cara, essa questão das prefeituras, né, eu acho que aí, se for, talvez bem provável que elas sejam de baixa tensão, tá? Eu até prefiro cara, talvez valha a pena a gente falar, cara, ter uma outra call, cara, só de setor, tá? Mas tem algumas saídas, esse mercado, em teoria, não necessita licitação, tá? Porque esse tipo de bens de consumo essenciais, não há necessidade de licitação, mas isso geralmente, cara, é a própria prefeitura que decide ou não fazer licitação para isso, tá? E obviamente os contratos com a prefeitura, como ela faz às vezes em modelo de empenho, acaba sendo tudo unificado, então ela unifica isso num contrato só e geralmente não sai de nós, tá? Nem a prefeitura sai deles. Mas mais uma vez, dá para fazer, a gente consegue atender o setor público, depende muito deles, porque a prefeitura ela que toma a decisão de licitar ou não esse tipo de operação, mas eu não queria falar do setor público hoje, tá? Eu queria falar do Grupo A específico. A gente pode fazer uma outra conversa específica sobre o setor público, tá? E aí a gente pode entrar em mais detalhes depois. Legal. Não, perfeito. Seria só isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Brandão. Mário, diga lá. Valeu, Leonardo. Mário, manda ver sua pergunta, Mário. Ok. Boa noite, presidente. Boa noite a todos.
Pessoal, a minha pergunta, ela acho que é bem tranquila para o presidente responder, mas é mais porque é uma dúvida realmente que alguns da online meu perguntam. É sobre a questão do contrato, né? Quando você faz ali o Mercado Livre, e geralmente está lidando com empresas, e a empresa geralmente ela quer saber, por exemplo, esse contrato, mas eu não sei se vai ser isso mesmo, esse valor que está aparecendo aqui no aplicativo, é esse valor real que vai ser o meu desconto e tal. Eu quero saber o seguinte, se eu assinar esse contrato depois num estudo com a empresa, eu chegar à conclusão que eu não é bom para a minha empresa, não ficou interessante para mim, eu tenho como reverter esse contrato depois? Enfim. Não, a gente entrega o que está no aplicativo. O cara vai fazer um contrato, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, ele defenderia o cara se eu não entregar aquilo que a gente está prometendo. Né? Então, não tem assim, ele não vai se arrepender porque a gente vai entregar esses descontos, mas mesmo que a gente não entregasse, por exemplo, o cliente teria o Código de Defesa do Consumidor, né, a favor dele, né, nesse sentido, mas de toda forma, se ele quiser encerrar o contrato porque ele quer, o contrato do Grupo A ele tem multa de 30%, então assim, ele vai ter que pagar 30% do valor remanescente do contrato. Então se ele assinou agora com a gente, e amanhã, assim, todo mundo tem 7 dias lá para desistir de qualquer coisa que queira fechar, né? Mas de toda forma, se passou lá um tempo, daqui um mês, vamos imaginar, o cara fala, não, mas não quero mais. Cara, ele já assinou o contrato, cara, tipo assim, você vai ter que pagar 30% da energia remanescente. Por que no Mercado Livre, cara, esse valor a gente cobra essa multa e tem essa... Porque eu vou comprar essa energia desse cara antecipado. Então a gente vai chegar lá na Câmara e falar assim, olha, essa compra pode ser a crédito, não necessariamente você precisa desembolsar dinheiro, mas você chega lá no mercado, né, na CCE, na Câmara, e fala assim, ó, para fulano, eu já me garante, sei lá, 100 milhões de reais, eu sei, 1 milhão de reais em energia para esse cara, e eu bato no peito lá e falo, cara, esse cara aqui vai ficar comigo. E eu gasto para fazer isso. A gente tem responsabilidade sobre esse valor. E aí ele chega amanhã depois e fala assim, não, mas eu não quero mais. Cara, mas eu já comprei tua energia, tipo, antecipado, lembra que a gente falou do contrato antecipado, do valor futuro da energia? Eu já travo, eu compro, eu gasto para poder fazer isso, né? E aí, automaticamente, quando eu faço essa operação, né, e eu gasto nessa operação para o Mercado Livre de Energia, eu tenho que cobrar alguma coisa desse cara, em consequência, né, como multa dessa operação. No mercado do Grupo B, a gente não compra nada antecipado, a gente fornece mês a mês ali, tudo bem, por isso que se ele sair não faz tanta diferença, né? No Grupo A, eu compro antecipado esse contrato dele. Então, se ele quiser sair antes, a gente cobra, né, 30% desse valor do remanescente contratual dele como multa, tá? Então, isso acaba acontecendo, tá? Então eu posso tranquilamente, com segurança total, dizer assim, não, o que está aparecendo no app para você como desconto, a Alexandria vai cumprir 100% disso. Exato. Legal. O Bruno, vamos seguir com você, Bruno. Ok, Bruno, Bruno Bochard. Bruno Bochard. Boa noite. Eu estou com uma dúvida aqui, mas na verdade é na prática. Tem algumas faturas acima de 1,5 milhão para fechar, e eu estou aqui com 20 faturas superior a 20, 30, 50 mil para fechar daqui a pouco. Eu não vi em nenhum lugar no app ou canal de comunicação para onde via um contrato social e já estão se falando nisso. Tá. E eu não quero pegar o convidado, né, o cliente que eu convidei para a proposta, para ele ter desconto de surpresa depois, olha, envia o contrato social. Existe um canal, existe um e-mail, até mesmo porque esse tipo de cliente ele não pode esperar, e já adendando também um ponto que você deu aí no início, sobre pessoa muito técnica, e por que você tem sucesso acima da média comparado a outros negócios, é justamente pelo relacionamento humano de pessoa para pessoa. As pessoas têm pela confiança. Quando é muito técnico, a pessoa desconfia. Fato, concordo. Dentro do app, cara, você tem uma parte, por exemplo, né? Não sei se chegou a ver, mas de vendas retidas, tá? Eu vou até mostrar isso aqui para facilitar. A parte da. Deixa eu ver se ele vai projetar aqui. Acho que vai. Aproveitar enquanto você está projetando, o último adendo que eu vi na conversa que eu posso fechar um contrato de 10 anos. Claro que muitos negócios vão ser bem interessantes fechar assim. Aonde eu consigo acelerar essa demanda? Para fechar com 10 anos, né? Você vai fechar pelo app, foi o que eu falei, você vai mandar um e-mail para contratos@alexandria, o cliente vai ter que mandar um e-mail solicitando esse prazo de 10 anos, tá? E aí ele que faz essa solicitação quando é para ser isso, mas o app vai fechar normal. Quando você entra, que eu estava mostrando ali, você vai ver as vendas retidas, aqui vai aparecer, por exemplo, o contrato, aqui eu estou com um caso aqui, exemplo, né? Enfim, mas aqui você vai ver aqui na tag, aqui, ó, contrato social faltando, aí você vai clicar aqui, vai subir o contrato social aqui para poder resolver aquela pendência, tá? A gente está fazendo, aí você vai subir aqui o arquivo, né? Por exemplo, eu estou subindo uma fatura que nem é o arquivo em si, aí você vai clicar ali em enviar correção e ele já sobe essa questão do contrato social que vai precisar. A gente está querendo colocar isso daqui, na verdade, já
já no fechamento do contrato ali mesmo, depois que fechasse, já ter ali uma opção de você subir isso. Mas o nosso conselho aqui, né, apesar de que a gente pode sim, né, entregar dentro do app, né, campos facilitados, é sempre importante que depois que você fecha um contrato nesse sentido, você pedir, né, o contrato social para ele ali, porque aí depois você vai e sobe ele dentro da plataforma, tá? Então, por isso que é importante sempre no grupo A pedir o contrato social do cliente, tá? Alexandre, boa noite a todos. Obrigado pela disponibilidade. Deixa eu passar uma questão, que eu estou com uma 4 aqui, e hoje eu tentei por várias vezes gerar a proposta. E o que eu percebi, Alexandre? Eu tentei até por outros parceiros, tá? Fazendo essa mesma proposta. Puxou a média desse cliente mais do que o dobro. Sim, E o que acontece? Acabou que a gente não conseguiu fazer a apresentação porque ela estava gerando quase que mais do que o dobro até, né? O que eu devo fazer nesse caso? Porque ele na hora iria ver que o consumo estava muito acima do médio que ele tem. Perfeito. Quando você faz isso, tá? Um ponto que às vezes eu tô lá junto com o cliente, se eu tô próximo a ele ali, né, e eu tô fazendo para ele fechar ali na hora, eu geralmente, quando ele sobe ele no app e você olha ali que a média deu muito discrepante às vezes do que o valor do mês, eu preencho a média exatamente com o valor de fora ponta e ponta do mês, tá? Coloca ali no app o de ponta e fora, porque do mês é mais rápido você olhar ali, porque é na primeira tela ali da fatura, você não precisa calcular nem nada. E aí você sobe lá né, o fora ponta e ponta daquele mês em si para fechar contrato. É óbvio, às vezes o compliance vai fazer um ajuste ou outro, mas ela fica muito próxima, de verdade, cara, o valor padrão que ele vai ter se você calcular a média, tá? Então, você pode fazer isso, né, como uma sugestão. Se você subir ali no app, olhou ali a média, em teoria, tá? A maioria das contas que a gente sobe em grupo A, por serem em PDF, ela até sobe certo, ela calcula certo a média e tal, mas se você olhar, eventualmente houver discrepância, cara, não perde muito tempo, ainda mais se está com o cliente. Só joga ali o valor do fora ponta, o valor do ponta que deu ali no mês, ali mesmo, e manda rodar a operação assim. Ela vai rodar no app e não vai ter diferença. Ele vai fechar ali na hora e dá para seguir o baile sem maiores dificuldades, tá? A minha dúvida eu acredito que está nessa pergunta anterior aí, tá? Que foi feita, porque eu tenho duas situações assim também, mas eu não vou falar de média, eu vou falar de valor. Eu tenho uma fatura aqui de 200 e alguma coisa, 200 mil e alguma coisa, que eu subi no aplicativo e ela me entregou ali um valor de 740. E tem uma outra de 50 que ela me entregou um valor de 134 mil. E aí eu acho que tem a ver aí com a resposta da anterior. Como se comportar diante de uma situação como essa? E dentro disso, tá? Geralmente quando acontece alguma coisa muito discrepante no aplicativo, ou ele leu alguma coisa, alguma informação errada, e aí é só ajustar, né? Um ponto fácil aí, porque ele sempre vai fazer a fatura pela média, né? Apesar de que os valores do mês eles são importantes para algumas considerações, no final da história ele vai pegar a média e vai usar ela como referência. Se essa média ficar muito discrepante, ela automaticamente realmente vai jogar um valor muito discrepante. Ainda que o cliente assine dessa forma, na hora de pegar em compliance, vai ajustar e tá tudo certo. Ninguém vai morrer por isso. Agora, mesmo que ele assine, não tem problema, tá? Só para deixar claro isso. A gente ajusta em compliance, né? O nosso contrato ele prevê esse tipo de discrepância, então a gente está protegido, inclusive, nesses casos, apesar de eles serem casos extremos. Então, se houver, né, e você pegar ali na hora na conferência, só copia o valor do mês ali mesmo e tá tudo certo e manda rodar ali para ficar mais fácil. Se houver, por exemplo, também uma discrepância, pode ser que esse cara esteja no Mercado Livre. Então, em alguns casos, essa discrepância pode ocorrer também pelo fato do cara estar no Mercado Livre e, às vezes, talvez algumas coisas também não batam 100% justamente pelo que eu expliquei. Porque, às vezes, você vai olhar a conta do cara e fala, mas peraí, por que a tua conta aqui é 23 mil e o app está dizendo que é 50 mil? Isso. É porque a conta dele é uma conta, quando o app vai calcular ali, ele vai falar assim, isso aqui é como se você estivesse no cativo, isso aqui no livre, entendeu? Então, por isso que pode dar essa divergência, o cliente achar, não, minha conta aqui é 23, mas 23, se o app tá dando 50, de duas uma, ou esse cara tá no Mercado Livre já e às vezes ele nem percebeu, ou ele leu a média errada, tá? E aí, a média errada, você faz o que eu falei, só copia da média do mês, isso já resolve, para ficar redondinho, né? Uma resolução mais rápida. Se você tiver tempo, dá para calcular a média ali para fazer tudo certinho. Se não, pega ali do mês para não perder tempo na frente do cliente. E aí você vai ver, beleza, mesmo assim eu ajustei a média, a conta ainda está dando 50 e aqui está 23. Cara, com certeza esse cara está no Mercado Livre, não tem como. Né? E o app ele não está errando o cálculo dele, é que ele está usando uma base de consideração diferente, né, da que talvez você tenha na mão ali na hora. E aí é importante explicar para ele, não, é que você já está no Mercado Livre, ele está comparando o mercado cativo com o Mercado Livre, e já que você está no Livre, me dá aqui o teu, né, qual que é o teu contrato, até quando vai,
vai até 2027. Beleza, pode fechar aqui o contrato desse jeito que eu passo a te fornecer energia depois de 2027. Então, as duas saídas vão ser essas, tá? Não tem como ter outra opção a não ser essas duas que eu estou dando. Ou ele é o rato que se ajusta, ou ele está no Mercado Livre, e aí você pode rodar a proposta, pode fechar com ele daquele jeito mesmo, que daí o app vai estar certo se ele estiver no Mercado Livre, e aí é só avisar ele que a gente vai passar a fornecer energia posterior, tá? Isso não altera no percentual de desconto, né? Porque um deles eu já identifiquei que está no Mercado Livre, sim, que foi para 740 mil, mas o menor de 50 mil ele não está. E ele afirma que não, né? Sim, que não, sim. mas E aí provavelmente possa ser a média ali que está discrepante, tá? Mas aí qualquer coisa copia o valor do mês ali que provavelmente deve dar certo. Mas o desconto que o app entrega é o desconto que de fato ele vai receber, independente dos ajustes que terá, né? Exato. Se você copiar e colar ali o do mês ali, ele vai ser o do app, tá? Perfeito, meu presidente. Obrigado pelo tempo. Valeu. Adriano Gama, manda ver, meu irmão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Presidente, eu queria que o senhor explicasse como é feito o cálculo sobre o valor faturável, por favor. Tá. Cara, o valor faturável, tá, é o valor da fatura de energia descontada, né, daquilo que a gente não consegue faturar. Então, assim, por exemplo, eu não consigo ganhar, assim, vou dar um passo para trás para facilitar. A gente divide dinheiro, tudo que a gente ganha, a gente divide com a rede. Então, assim, se eu ganhar mais, a gente divide mais, se a gente ganha menos, a gente divide menos. Entenda no bom sentido isso que eu estou falando. Então, tudo que a gente ganha, a gente divide com a rede. Eu não posso remunerar a rede por algo que eu não ganho, é isso que eu quis dizer, tá? E também seria injusto ganhar sem remunerar a rede, tá? Quando você entra dentro desse cenário, o valor faturável é tudo aquilo que a gente consegue ganhar dinheiro em cima da fatura. Eu não consigo ganhar dinheiro sobre tributos, eu não consigo ganhar dinheiro em cima de multas, né? Então, em resumo, né, o valor faturável é o valor da fatura dele, tirado aquilo que a gente não consegue ser remunerado por. Ou seja, tributos, multas, né, e algumas coisas a mais. Às vezes o cara ele paga financiamento, por exemplo, de alguma coisa pela conta de luz, né? É possível, a depender dos acordos operacionais, né, das empresas de energia. Então, basicamente, o valor faturável é tudo aquilo que a gente pode explorar economicamente, né? Então, dentro de uma fatura. Presidente, hoje nós subimos uma conta de 2.000 e o valor faturável foi R$600 apenas. E aí, por isso, pega essa conta de 2.000, ele também calcula a média, pode ser que a conta é de 2.000, mas a média daquele cara é 1.600, por exemplo, e às vezes acontece, porque tributo, às vezes dá 30% em alguns lugares, só de tributo, e às vezes esse cara tem multas ou outras coisas ali. Então dá uma olhada na fatura, a hora que você deduzir esses valores, é o que a gente consegue explorar economicamente daquela fatura, tá? E acontece, tá? E aí provavelmente esse cara aí ou tem bastante tributo, ou tá pagando alguma multa, mas se você for fazer o cálculo ali, você vai perceber que o valor é coerente, tá? Apesar que eu entendo essa discrepância, muita gente às vezes olha e fala assim, tem uma conta de 2.000, mas cara, às vezes o cara, não sei se é o caso dele específico, mas às vezes o cara tá pagando R$600 de multa, por exemplo, entendeu? Então são casos como esses que a gente tem que deduzir para chegar nesse valor faturável, tá? Obrigado. Mas aí depois a gente pode analisar o teu caso específico aí em si, mas provavelmente ali ele vai ter uma multa, tenta dar uma verificada ali para poder trazer isso, tá? Obrigado. Show de bola. Valeu, Adriano. Grande Guilherme, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus, Alan. Boa Beleza, manda ver, meu irmão. Bom te ver aqui. Maravilha. Alexandre, eu não sei se eu entendi errado ou se realmente foi o que você explicou em relação à questão dos contratos de mercado livre de energia, onde quando o cliente já possui um contrato em andamento, a gente consegue fechar um contrato para posterior, supondo, o cara lá tem um contrato que daqui 3 anos vai vencer. Eu consigo fechar esse cara, receber minha comissão de 40%, claro, não vou receber o residual, somente depois do final. É isso? Tá correto? Tá correto. Cara, isso é fantástico, porque a gente teve bastante perda de venda na rede, porque ela vem desmotivada, né? Putz, o cliente já acabou de fazer um contrato, ou fez um contrato, ou vai vencer só daqui 2 anos. Essa informação é muito importante ter. Mas assim, Guilherme, um ponto importante, o cliente ele tem que estar ciente de que a gente vai fornecer energia posterior, tá? Sim, claro. Não é naquele momento, né? Ele finaliza o contrato atual e já deixa um contrato novo para assim finalizar aquele contrato. E, Alexandre, um último ponto que eu queria te perguntar sobre o contrato social na hora de subir no app, não seria possível, pela Único, o próprio empresário subir esse contrato social? Porque muitas vezes o empresário não quer disponibilizar esse documento, que muitas vezes abre algumas questões, né? Sobre participação na empresa, entre outras coisas, né? Quando a gente fala de empresas do Grupo A, a gente está falando de empresas aí com capital social milionário. E ali tem questões muito pessoais. Pela Único, eu acho que, assim, até dá para a gente fazer uma parceria com os caras, mas a gente vai levar uns 6 meses para fazer os caras fazerem isso, né?
Não, é porque não é, cara, é uma operação terceira, não é tão simples assim. Uhum. Agora, o que a gente pode fazer, e talvez faz sentido isso que você está falando, a gente mandar, porque o que acontece? A gente está estabelecendo, está colocando os fluxos todos aqui também em e-mail marketing, tá? A gente deve começar a disparar isso na semana que vem, para que, por exemplo, essas retenções que às vezes acontecem, ou as necessidades de documentos adicionais, a gente também vai mandar para o cliente direto. Porque o cliente também tem que saber, porque senão depois, às vezes, sei lá, o Lex vende a conta do cara ali, o cara fala, tá, não quero nem saber dessa aqui, é uma venda pequena, não vou subir o documento dele de novo, tchau. Né? E o cara esquece aquela venda ali, por exemplo. Tudo um exemplo hipotético. Aí o cliente vai falar, vai me ligar depois e falar, cara, mas peraí, eu não tô recebendo minha economia. Cara, mas você não tá recebendo porque você faltou um documento na tua conta ali para subir. Então a gente vai permitir com que o cliente também nos ajude como rede a subir documentos. Eu acho que faz sentido isso que você está falando, num sentido, né, aqui como sugestão, eu não sei se ela atenderia, nesses casos em que o cliente possa se sentir desconfortável, eventualmente a gente vai mandar também um e-mail marketing para ele subir também o documento, né? E aí ele não está subindo, às vezes, mandando para o Lex, ele está mandando direto para a empresa, e eventualmente isso possa, né, trazer uma maior tranquilidade para ele também, como empresa, né? Ele sobe isso para nós, né, para que ele resolva também essa pendência do contrato social, tá? Não sei se resolveria, talvez na tua percepção, mas pelo menos na minha visão aqui, eu acho que é o caminho mais rápido que possivelmente resolva esse ponto, né? Assim, só para finalizar, eu até conversei com o Everton em relação a isso, porque assim, quanto menos operacional a equipe comercial tiver, mais resultado a gente traz, entendeu? Eu acho. Então, tirar um pouco mais dessa questão operacional, o contrato social já é operacional. Se de repente achar uma forma dele, já na assinatura do contrato, posterior à assinatura do contrato, vir um e-mail automático, através de uma automação do NTN, onde ele recebe uma solicitação de envio do contrato social direto para a base de vocês, entendeu? Cara, eu acho que é uma boa ideia, inclusive, né? Já sair meio automático isso para o cara, né? Eu vou anotar isso aqui, Guilherme. Acho que a tua ideia é boa, cara. E Legal. realmente, o nosso trabalho, assim, eu sei, cara, que tem muitas coisas ainda que estão truncadas, mas, cara, saibam que a gente aqui do nosso lado, a gente tá trabalhando para deixar a vida mais fácil de todo mundo, né, cara? Ainda alguns processos podem estar truncados, né? Talvez não perfeitos, né? Como talvez a tua ideia é muito boa, cara. Isso a gente vai conseguir acelerar alguns pontos aí, cara. Eu vou até anotar aqui, a gente leva aqui em consideração aqui também, tá? O app era uma planilha até pouco tempo, né? É verdade. Vamos lá agora, Mário, que a gente precisa seguir a ordem aqui, por favor. Agora é o Ebernon, por favor. Bem-vindo, Ebernon. Olá, senhores. Boa noite a todos. Boa noite. Alexandre, como é que você está? Tudo bem? Exato. Vamos lá. Eu tenho aqui 3 dúvidas que têm aparecido bastante. Uma, você tocou agora de forma bem superficial, que são aqueles financiamentos que são inseridos dentro da fatura do cliente. Perguntado como é que faz, se pode, porque não é um financiamento de conta, não, mas é um financiamento de um terceiro. A primeira pergunta. Isso daí, essas contas aí, por exemplo, que o cara financia, isso aí são acordos que a concessionária tem, às vezes, com alguma operação em si, que ele pode, sim, parcelar dentro da fatura dele. É isso, às vezes o cara, sei lá, às vezes a Casas Bahia tem parceria com uma concessionária. Ele pode pagar o boleto, né, o carnê dele lá, na fatura da concessionária. Isso não tem problema, ele pode pagar. Agora, né, isso obviamente não, apesar de que isso entra no valor da conta na hora de calcular o app, ele tira, né, obviamente isso para o valor faturável, mas ele não perde isso, ele pode continuar, porque ele vai continuar com a fatura da concessionária, né, e isso vai entrar no nosso split, né, então ele vai pagar o faturamento, esse financiamento dele por nós no final da história, né, mas ele vai ser pago através dessa estrutura do split, tá, ele não vai perder esse parcelamento, tá. Ele consegue importar legal, consegue vir para a gente. Não, fica igual, A segunda pergunta é sobre uma conta que a gente está em negociação aberta. O cliente tem 480 mil já no Mercado Livre, né, com uma empresa concorrente, e tem uma sobra de 580 mil ainda na concessionária. A gente subiu essa conta no app, ela deu 18% de desconto. Mas o cliente ele avalia a possibilidade de montar a usina dele. Então, ele quer ver uma proposta nossa, tanto no sentido de montar a usina, ou uma proposta que seja compensatória para ele de não montar a usina, mas a gente só conseguiu 18%, eu entendo que ele já tem um benefício aí. Esse caso aí, Bruno, é um caso bem interessante, inclusive, que daria até uma boa conversa. Mas, em resumo, tá, para ele, consumidor do grupo A, pense o seguinte: o custo de energia dele, todo o quilowatt que ele vai produzir lá, vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento, ele vai produzir 100 mil quilowatts lá. E dentro desses 100 mil quilowatts, no grupo A, ele vai usar essa energia para ele e vai dar 25 mil reais de desconto na conta de luz. Tá? Estou dando um exemplo aqui, né, pensando que é 100 mil quilowatts.
e ele vai injetar lá e vai beneficiar ele em 25 mil reais. Só que esse cara de 100 mil quilowatts, ele gasta mais ou menos uns 100 mil reais na conta de energia. E ele ainda vai continuar pagando 75 mil pela demanda, você vai pagar ainda a TUSD, por exemplo, que ele vai precisar ainda pagar no grupo A. Então, no final da história, ele vai fazer um baita de um investimento, né, para uma planta de 100 mil de produção ali, é uma planta que ele vai acabar gastando ali algo em torno de uns 4, 5 milhões de reais para produzir, para gerar 25 mil reais de benefício para ele. Aí ele vai continuar pagando 75 mil para a concessionária. Quando a gente entra no Mercado Livre, lembra que a gente falou que a gente entrega alguns, além de tudo, a gente entrega alguns incentivos para esse cara que ele não vai ter produzindo a própria energia. Então, no final da história, quando a gente deu esse desconto aí, né, que é um caso bem real aqui, né, de 18% na conta dele, esse cara vai ter 18 mil reais a menos na conta de luz. Então, assim, tô dando um exemplo aqui, né, que ele estava pagando 100 mil, ele vai passar a pagar lá, né, passar a pagar lá 82 mil reais nessa conta de luz. E esses 82 mil reais que ele vai pagar, ele não investiu porra nenhuma, desculpa a palavra aqui, porra nenhuma. Então, assim, e esse caso que eu estou te dando um exemplo, é um exemplo real, tá? É assim que vai acabar acontecendo. Né? Obviamente, proporcionalizando aqui a 100 mil quilowatts ou 100 mil reais de conta de energia mais para facilitar o cálculo, mas o cara vai investir 4 milhões de reais para ganhar um benefício de 25 mil reais na conta. Ele não vai investir nada para ganhar um benefício de 18 mil reais na conta. Cara, não faz sentido algum. Se você comparar, assim, eu nunca vi ninguém que optou por fazer no Grupo A uma usina, a não ser que o cara está sendo enganado por uma empresa de energia solar, que obviamente está querendo vender. A conta é exatamente essa. Você realmente quer investir 5 milhões de reais para economizar 25 mil reais e você não quer economizar 18 mil reais e sem investir nada, de verdade, se você colocar essa comparação, o break-even não existe, ele dá erro. Né? O teu cálculo financeiro ele dá erro porque não tem benefício econômico, de verdade. Então, assim, o cara fazendo isso, ele está ou sendo muito mal assessorado ou ele está sendo muito bem enganado. Agora, tem um ponto. Eu quero produzir energia, é o desejo da vida dele e não quer nem saber. Então faz o seguinte, entra no Mercado Livre e pega essa tua energia e vende pra gente, como Alexandria. A gente compra essa energia desse cara para vender a energia dele no Grupo B. Porque aí a conta dele é diferente. Porque ele produz 100 mil quilowatts nessa usina, ele ia bater 25 mil reais para ele. Só que a conta no Grupo B a gente vende a 70 centavos. Ou seja, ele vai ganhar 70 mil reais. Então é muito mais fácil ele pegar os 5 milhões dele, produzir a energia desse caso, né? Eu tô dando só esse caso em cima de 100 mil, né? No caso dele é vezes 5 ali, mas tudo bem. Ele vai pegar esses 5 milhões que ele quer produzir a própria energia, vamos comprar essa energia dele, vamos vender a energia a 70 centavos no mercado, ele ganha 70 mil reais dentro desse caso e economiza 18 na conta de energia. Não faz sentido ele pegar os 5 milhões e ganhar 25 mil. Faz muito mais sentido ele economizar 18 sem gastar nada, a gente põe essa usina para rodar, a gente mesmo ajuda ele a vender essa energia no mercado, como a gente tem estrutura para isso, e ele vai ganhar 70 mil na brincadeira, entendeu? Então, né, não faz muito sentido ele pegar essa energia para produzir para ele, assim, de novo, ou ele está sendo muito mal assessorado ou muito bem enganado. Eu acho que não, realmente essa conta para ele não faz sentido algum, e a gente consegue comprovar isso se precisar, tá? Show de bola, cara. Muito boa essa explicação, gostei. Vamos lá, vamos dar sequência. Fábio Arras, meu brother, como vai? Tudo bem? Bem-vindo. E aí, Fábio, beleza? Fala, Alexandre, beleza? Boa. Meu querido, na realidade já foi respondido, mas eu quero só confirmar. Nós temos alguns casos aqui de contratos que não foram fechados, porque eles falaram justamente dos 5 anos. Eu posso voltar, são pelo menos 12 casos, de conta de 30 a 80 mil. Posso voltar e ver se eu fecho contrato de 3 anos, já que eles não fecharam 5. Pode. É possível. Pode. Só que assim, comissão tem redução proporcional e pode assinar do jeito que está no app, só pedir para ele mandar um e-mail de ajuste para 3 anos, tá? É possível. Perfeito. E a segunda situação é o seguinte, que eu não sei se eu entendi errado. Um amigo até falou agora aí sobre a questão dos contratos aí que a gente pode trazer alguém que já está no Mercado Livre hoje, de repente está no início de um contrato, de repente segundo ano, e é um contrato de 5 anos. A gente pode fechar um contrato com ele para fornecer energia quando finalizar o contrato dele. Isso é uma situação, ok? Exato. Aí vão receber o residual lá na frente, mas o valor da cabeça já recebe, ok? Só que na segunda situação que você falou sobre a questão de fazer o swap no contrato, é possível também num contrato de início ou na metade dele? Como é que a gente conseguiria fazer isso aí? Então, o swap ele é sempre possível, tá, Fábio? É possível. Ele é sempre possível porque energia é um derivativo. Então, você sempre vai poder fazer o swap. Agora a gente tem que ver se vale a pena. Quando você vai na autoprodução, como você dá uma economia muito grande pelos incentivos, né, do governo, né, e pela redução, né, incentivos tarifários, inclusive, mesmo que você perca no swap, né, um pouco de dinheiro,
Porque o swap é isso, cara, é quase como se você comprasse dólar, né? Hoje, fosse vender esse dólar amanhã para comprar esse dólar depois de amanhã. A chance de você perder dinheiro nesse processo é muito grande, porque você vai deixar dinheiro de câmbio na mesa, tem, né, obviamente, um pouco de coisa. Então é isso. Mas é isso, sei lá, eu comprei dólar, né, enfim, tô dando um exemplo aqui hipotético aqui, né, R$6, tá, enfim. Né, amanhã eu vou vender dólares, vai vender a R$5,90, mas daí você vai ter que comprar o dólar no outro dia seguinte, você vai pagar 6 no dólar pelas tarifas e taxas cambiais. Então, no final da história ali, você perdeu 10 centavos nessa negociação, né, que foi um pouco do que eu expliquei. Então, se você for vender a R$5,90 para comprar 6, o cara vai perder dinheiro, apesar de que ele pode fazer. O cara fala, beleza, foda-se, eu quero ficar com a Alexandria, não tenho problema em fazer swap e perder um pouquinho de grana nesse processo. Porque quando eu fechei lá a energia no Mercado Livre, meu preço estava muito caro, e eu prefiro fazer swap agora, e mesmo que eu perca um pouco, eu quero estar com vocês. Cara, ele pode fazer isso, assim, não tem nada que impeça ele a fazer desde que o jogo esteja combinado, né? Ok. Mas a gente aconselha ele a fazer um swap quando a gente entra na autoprodução, porque na autoprodução é isso, você vai vender a 6, você comprou a 6, desculpa, vai vender a R$5,90, só que você vai comprar de novo a R$5. Exatamente, porque a conta que eu tenho aqui, nessa situação que a gente pode pegar, é uma conta de 600 mil, que eu já falei com você sobre então, essa conta. Dá para fazer. Dá para fazer autoprodução. Então, E fazer swap. Como é que a gente faz isso para poder fechar essa conta na semana que vem? Cara, a autoprodução, como que a gente tá fazendo? Hoje faz subir e chegar em mim essa conta, eu te mando esse estudo, tá? Perfeito. Dia 2 a gente vai ter uma pessoa aqui só fazendo essas análises, tá? De autoprodução, então a gente vai ter um canal mais rápido para esse tipo de solicitação. Mas por hora, faz chegar em mim essa conta, eu faço esse estudo e te mando. Lembrando que contratos de autoprodução, eles são mais lentos, cara. Eu só para gerar contrato aqui, eu levo umas 2 semanas, a 3 semanas, porque eu tenho que submeter esse contrato ao CCE antes de mandar para o cliente. Tem uma burocracia para fazer acontecer. Então, a gente só tem que lembrar que fechamentos de contratos em autoprodução, eles são um pouquinho mais demorados, apesar que dá um tiro grande, né? Tá ótimo. Então, nós vamos fazer isso. Obrigado aí pela resposta. Valeu. Show de bola. Agora nós vamos finalizar, né, essa bateria de perguntas aí com o nosso amigo Carlos Luz. Bem-vindo aí, Carlos. Opa, boa noite, Alan. Boa noite, meu presidente. Um prazer enorme estar falando com todos vocês aqui. É o seguinte, sobre clientes de autoprodução, os nossos ganhos é de acordo somente com o plano de negócios ou tem algum tipo de ganho a mais pelo fato deles começarem a autoproduzir? Não, cara, os ganhos são os mesmos, assim, sabe? Eu acho que a questão de valores, de ganhos, elas são... Não sei se eu entendi exato a tua pergunta, mas assim, os ganhos, por exemplo, como remuneração, eles são iguais, tá? A autoprodução, ela acaba não... Né, para o Lex, ela não representa nada adicional a isso, tá? Entendi. Mais benefício, porque o ganho disso não está num ganho financeiro nosso. O ganho disso está num incentivo tarifário do governo. Então, assim, no final da história, o governo está deixando de ganhar em benefício do cliente, mas ninguém está ganhando a mais em cima disso, tá? Tá bom, então. Então, só isso, encerro por aqui, tá? Obrigado pela atenção. Legal, Carlos. Obrigado pela gentileza. Valeu, também, Carlos. pela Obrigado. compreensão, Cara, foi fenomenal. Acho que a gente... Cara, só tem a ganhar. Imagine a gente fazendo isso daí semanalmente, né, Brandão? Que é essa a ideia, né? E lembrando, Alan, que a gente está fazendo algo único aqui, cara. Ninguém nunca fez isso, todo mundo segue pelo caminho de pôr engenheiro para vender e não vende nada, né? Então a gente aqui realmente está fazendo um negócio que nunca ninguém fez. Então, assim, a gente está construindo isso juntos, né? Eu acho que o conceito desse treinamento é algo que a gente vai construir juntos justamente para que isso possa ser replicado. Eu acho que você está corretíssimo.